metros abaixo da superfície está esse fóssil. 20 metros abaixo da superfície. Qual é o índice de sedimentação nessa região? 1 milímetro a cada 1000 anos. 1 milímetro a cada 1000 anos. Bom, 1 milímetro. 1 metro tem 1000 milímetros. Isso significa 1 milhão de anos. São 20 metros, então esse negócio aconteceu há 20 milhões de anos atrás. Esse é o processo. Foi dado à coluna geológica. Foi assim que a coisa começou. O único problema é que a coluna geológica não aparece completa em todos os lugares do planeta. Tem lugar que literalmente só tem metade dela. Em nenhum lugar do planeta a coluna geológica aparece do jeito que ela é mostrada nos livros evolucionistas. Não existe isso. Isso é a história da carochinha. Aqui está um exemplo. Eu peguei, por exemplo, o Paleozoico inferior, está no gráfico de cima, o Paleozoico superior no gráfico do meio e o Mesozoico de baixo. Ou seja, se você colocar o de baixo em cima do meio e o do meio em cima do de cima, você iria ter que encontrar as mesmas rochas embaixo. Dá uma olhadinha no meio da África, por exemplo, tem um negocinho amarelo ali no meio. Isso daí é o Mesozoico. Aonde que está o Paleozoico superior, que deveria estar logo embaixo? Ali no gráfico do meio. Não tem Paleozoico embaixo desse Mesozoico. O que aconteceu? Ninguém sabe. Só no Grand Canyon do Colorado, por exemplo, você vai vendo essas camadas, de acordo com a evolução, está faltando apenas 100 milhões de anos geológicos. Já pensou? Você liga para um desfalque desse tamanho? Suponhamos que seu salário seja de R$1.000 por mês. Você vai receber o cheque e houve um pequeno erro de 1.000. Vem apenas R$1. Você reclamaria? Ah, tudo bem, pequeno erro isso daí. Não vai fazer diferença para mim esse mês. Pessoal, são 100 milhões de anos faltando ali no meio. Aonde foi parar 100 milhões de anos? Os problemas que nós temos com a coluna geológica são muito interessantes quando você começa a tratar de fósseis. Primeiro, isso aqui é uma foto muito interessante, foi tirado pertinho do rio Utah. Aquele lado é o lado positivo do fóssil, esse outro lado é o lado negativo do fóssil. Isso é uma pegada de ser humano usando sapato em cima de um trilobita. O problema é que o trilobita viveu há 600 milhões de anos antes do homem, segundo a evolução. Eu tenho minhas dúvidas, porque tinha um cara de sapato que pisou em cima de um deles. E estava marcado na rocha ainda, ficou bem escrito para ninguém ter dúvida do negócio. Esse é um problema sério. Isso são 100 milhões de anos de diferença de acordo com a evolução, e a gente tem prova de que homens e trilobitas viveram juntos. O interessante é que se você datar essa rocha, ela tem cerca de 600 milhões de anos. Ou seja, 600 milhões de anos atrás, os homens andavam de sapato. Pode ser que tinha uma ameba, um baita de um amebão, entende? Um pezão desse tamanho. As amebas eram bem inteligentes, como eu disse para vocês. Brincadeira. Então, um contexto muito interessante para a gente pensar. Pólen de plantas, por exemplo. Só no Grand Canyon foram encontrados pólens fossilizados de plantas, só que o interessante é que o pólen aparece em camadas de rocha de milhões de anos antes da planta ter aparecido. Olha a diferença, o de cima é o pólen fossilizado, o de baixo é o pólen de hoje da planta. Qual a diferença? Nenhuma. Exatamente igual. Fósseis de árvores causam um dos grandes problemas para os cientistas, que nós chamamos de fósseis poliestrata. Eles passam várias camadas. Por exemplo, ali você tem uma árvorezinha encontrada na Alemanha, aqui no meio tem uma outra árvore, o cara do lado não é um fóssil, ele é o pesquisador, tá? O fóssil é aquele negocinho preto no meio. E tem mais uma outra também encontrada numa mina de carvão na Alemanha, do lado esquerdo, do seu lado direito. Essa árvorezinha aqui do lado, a primeira, tem cerca de aproximadamente uns 7 milhões de anos. Se você contar todas as camadas que ela atravessa. Ou árvore dura de morrer essa daí. A árvore do meio, cerca de 5 milhões de anos. E essa da Alemanha, a da direita, ela está de ponta cabeça. Significa que no passado as árvores cresciam com as raízes para cima e com as folhas para baixo.
Nós percebemos árvores em várias posições depois da explosão do Monte Santa Helena, lá nos Estados Unidos, o Mount St. Helen. Quando ele explodiu em 1980, ele formou, literalmente, ele produziu uma lama, um lamaçal muito grande que desceu morro abaixo e detonou todo esse negócio. Então você encontra no meio dessa lama árvores em pé, árvores inclinadas, árvores de ponta cabeça, do jeito que você quiser. São indicações que a gente precisa estudar. Dentro da área de datação, eu expliquei para vocês dentro da coluna geológica como que o pessoal fazia a classificação, mas você pode perceber que o método não era muito científico. Então o que eles resolveram fazer é criar um processo mais científico. E o Wheeler Libby, em 1955, praticamente desenvolveu um método que ficou conhecido como carbono 14. Carbono 14 ele tem um princípio que é chamado de meia-vida do elemento. Carbono 14 é um carbono radioativo. Ele tem a tendência de voltar a ser nitrogênio, porque ele era nitrogênio antes. Ele passou a ser carbono e agora ele quer voltar a ser. Só um exemplo. Se você pega 800 gramas de carbono 14 e guarda num lugar, dali 5.730 anos, você teria apenas metade disso. Apenas 400 gramas de carbono 14. O restante se transformou em nitrogênio. Mais 5.730 anos, mais metade se transforma em nitrogênio, agora você só tem 200 gramas de carbono 14. Passam mais 5.730 anos, você tem apenas agora 100 gramas de carbono 14. Você fala, tá, mas o que tem a ver isso aí com a datação do carbono 14, afinal de contas? A gente precisa entender essa parte do pacote para entender o resto. Carbono 14 funciona mais ou menos assim. Você tem nitrogênio na atmosfera da Terra. A radiação do Sol bate no nitrogênio, transforma isso em carbono 14. Carbono 14 se junta a 2 átomos de oxigênio produzindo CO2. CO2 passa pela planta através do processo de fotossíntese e o carbono 14 agora é incorporado à planta. Vem um animal e come a planta. Agora o animal recebeu o carbono 14. O carbono 14 é incorporado à estrutura desse animal. A partir de um momento que o animal morre, não entra mais carbono 14 nele. Você fala, tá, e o que tem a ver isso com a meia-vida? Deixa eu me dar um exemplo. Eu pego uma bacia bem grande de jabuticabas. No domingo pela manhã eu coloco 100 jabuticabas ali dentro. Eu sei que todos os dias vem 10 passarinhos e cada um deles leva uma jabuticaba embora. Então domingo de manhã eu coloquei minha bacia lá fora. Domingo à tarde eu dou uma olhadinha, só tem 90 jabuticabas. Por quê? 10 já foram embora, os passarinhos levaram. Segunda-feira à tarde eu dou uma outra olhada, quantas jabuticabas eu tenho agora? 80, mais 10 foram embora. Terça-feira à tarde eu olho quantas tem? 70, mais 10 foram embora. Que dia da semana eu teria apenas 30 jabuticabas? Quantos dias se passaram? 70 semanas de Daniel. 70 jabuticabas já foram embora. Sobraram apenas 30. Se são 10 por dia, 7 dias se passaram. Como é que funciona então? Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, tem que ser sábado à tarde. É a mesma ideia do carbono 14. Quanto de carbono tinha quando o animal morreu? Quanto que tem hoje? Acha a diferença, isso te dá o valor em anos. Dá um exemplo prático para vocês. Eu saio por aí, encontro um pedacinho de árvore fossilizado, que é uma erupção vulcânica. A pergunta é, quando aconteceu essa erupção vulcânica? É isso que eu estou querendo saber. Então vamos pesquisar. O que está disponível para mim? Meu pedacinho de carvão. Vou pegar meu pedacinho, levo lá na máquina, coloco e vou medir. Quantas desintegrações de carbono 14 estão acontecendo? 7 desintegrações de carbono 14 por grama por minuto. É isso que está acontecendo. Falo, legal. Quantas desintegrações estariam acontecendo se esse pedacinho de carvão tivesse literalmente, a erupção tivesse acontecido hoje, que é o dado atual, que é o que eu preciso para comparar. Hoje eu teria 15,3. Agora, simplesmente o negócio fica fácil. Por quê? Você usa a sua famosa equaçãozinha da lei da concentração, pluga os númerozinhos ali, você tem a meia-vida do carbono 14, faz o cálculo do negócio, resultado, 6.500 anos. Ou seja, essa erupção vulcânica aconteceu há 4.500 antes de Cristo. Você fala, mas o método é bom. O método é bom. Tem alguns probleminhas.
pequenos probleminhas que eu gostaria de mostrar para vocês. Primeiro, quem me garante que a quantidade de carbono 14 na época da erupção era igual à que é hoje? Nós não sabemos. Assume-se que é a mesma, porque a quantidade é muito pequena. O problema é que o dado científico mostra o contrário, que essa quantidade de carbono 14 está aumentando. Ou seja, o carbono 14 dá uma indicação errada para a gente da idade. A outra é que o carbono 14 só é válido até 50 mil anos. Não dá para fazer datação acima de 50